Você já se viu em uma situação onde tudo parecia perdido? Uma situação extrema, onde a sobrevivência era uma aposta contra todas as probabilidades? No mundo real, onde a natureza impõe seus limites e a lógica dita as regras, existem histórias que desafiam a própria morte. Histórias de pessoas comuns que se viram frente a frente com o impossível e, de alguma forma, encontraram um caminho de volta. Hoje vamos mergulhar em 10 dessas histórias inacreditáveis, pessoas que encararam quedas livres, encontros mortais com predadores, desastres naturais implacáveis e condições tão extremas que desafiam a própria definição de resistência humana. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e questionar tudo o que você achava que sabia sobre os limites da força de vontade. Ao longo dessas histórias, vamos explorar não apenas os detalhes impressionantes de cada situação, mas também o que se passou na mente dessas pessoas. As decisões tomadas em segundos, o instinto de sobrevivência que as impulsionou para a frente e a crença inabalável de que, por mais difícil que fosse, elas encontrariam um jeito de sobreviver. Acomode-se, prenda a respiração e prepare-se para se conectar com a força indomável do espírito humano. Imagine só, você está a 10 mil metros de altitude, a bordo de um avião, quando de repente uma explosão rasga a fuselagem. O pânico toma conta. A gravidade te puxa para baixo e você sobrevive. Parece roteiro de filme, certo? Mas essa é a história real de Vesna Vulovic, uma comissária de bordo que enfrentou essa experiência aterradora em 1972. Presa a um pedaço da fuselagem, Vesna despencou em direção ao solo a uma velocidade inimaginável. A queda foi amortecida por uma floresta coberta de neve, mas o impacto ainda foi brutal. Ossos quebrados, hemorragias internas, um coma profundo de 27 dias. Tudo indicava que Vesna não tinha chances. Mas a força de vontade dela era maior do que qualquer prognóstico médico. Lentamente, Vesna começou a dar sinais de recuperação. Ela reaprendeu a andar, a falar, a viver. Contra todas as probabilidades, a sobrevivente da queda livre desafiou a morte e escreveu seu nome na história. A história de Vesna Vulovic é um exemplo impressionante da capacidade do corpo humano de resistir a traumas extremos. Ela nos mostra que, mesmo diante do impossível, a chama da vida pode se manter acesa, impulsionada por uma força interior que desafia qualquer explicação lógica. Imagine a cena. Você está em uma trilha nas montanhas rochosas, cercado pela beleza selvagem da natureza. De repente, um rugido arrepiante ecoa pela floresta e você se depara com uma enorme criatura de pelos e dentes afiados, uma ursa, e ela está furiosa. Para Todd Orr, essa cena não foi um pesadelo, mas sim a realidade brutal que ele enfrentou. Em um ataque relâmpago, a ursa o derrubou no chão, cravando suas garras e dentes em seu corpo. Sangrando e com dores lancinantes, Todd se viu em uma luta desesperada pela sobrevivência. Mas ele não se entregou ao pânico. Usando toda a sua força, conseguiu se desvencilhar da fúria do animal e usar seu spray repelente. Ferido, mas vivo, Todd caminhou por quilômetros até encontrar ajuda. A história de Todd Orr, documentada em um vídeo impressionante, viralizou e o tornou um símbolo de coragem e resiliência. Ele nos mostra que, mesmo diante do perigo extremo, a calma e a determinação podem ser nossas maiores armas. A floresta amazônica, um dos lugares mais hostis e imprevisíveis do planeta. Agora, imagine sobreviver a uma queda de avião sobre essa imensidão verde, sozinha, com apenas 17 anos. Parece impossível? Foi a realidade enfrentada por Juliane Köpke em 1971. Após o avião em que viajava se desintegrar no ar, Juliane despencou por 3.000 metros presa à sua cadeira. Milagrosamente, a queda foi amortecida pela densa vegetação da floresta. Ferida, desorientada e completamente só, Juliane se viu em um desafio aterrador.
sobreviver na selva. Com uma determinação incrível, ela lutou contra a fome, a sede, o calor sufocante e o medo constante de animais selvagens. Guiada pelos ensinamentos de seu pai, um biólogo, Juliane seguiu cursos d'água, alimentou-se de frutas silvestres e nunca perdeu a esperança de ser encontrada. Após 11 dias de uma jornada angustiante, Juliane foi resgatada por lenhadores locais. Sua história extraordinária de sobrevivência se tornou um exemplo inspirador da força do espírito humano e da capacidade de superar obstáculos inimagináveis. Imagine a situação. Você está escalando um cânion remoto e, de repente, uma pedra se solta, prendendo seu braço. Você está sozinho, sem comunicação, e a cada hora que passa, a esperança diminui. O que você faria? Essa foi a terrível experiência vivida por Aron Ralston em 2003. Por 127 horas, ele lutou contra a dor, a sede, a exaustão e o desespero, preso pela pedra implacável. A cada minuto que passava, a morte se aproximava, e Aron sabia que precisava tomar uma decisão drástica. Com uma força de vontade sobre-humana, Aron encontrou a única saída possível: amputar o próprio braço. Usando uma pequena faca cega, ele realizou um procedimento cirúrgico brutal em si mesmo, libertando-se da armadilha mortal. A história de Aron Ralston, retratada no filme 127 Horas, chocou e inspirou o mundo. Sua coragem inabalável e a determinação em sobreviver, mesmo diante de uma escolha tão extrema, nos mostram que os limites da resistência humana são muito maiores do que podemos imaginar. Já imaginou seu corpo sendo tomado pelo frio glacial, cada célula lutando para manter a vida, enquanto a escuridão te envolve? Em 1999, a médica sueca Anna Bogenholm viveu essa experiência aterradora. Durante uma expedição de esqui, Anna sofreu uma queda e ficou presa sob uma camada de gelo em um rio congelado. A água gelada invadiu suas roupas, roubando o calor do seu corpo a cada segundo. Por 80 minutos, Anna lutou contra a hipotermia, até que seu coração finalmente cedeu. Quando os paramédicos chegaram, Anna não apresentava sinais vitais. Sua temperatura corporal despencou para 13,7 graus Celsius, a mais baixa já registrada em um caso de hipotermia com sobrevivência. Mas os médicos se recusaram a desistir. Utilizando técnicas avançadas de reanimação, eles lutaram por horas para trazer Anna de volta à vida. Lentamente, o calor voltou ao seu corpo, o coração voltou a bater e, milagrosamente, Anna acordou do coma. A história de Anna Bogenholm é um marco na medicina, um testemunho da incrível capacidade do corpo humano de se recuperar de condições extremas. Ela nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança pode renascer, desafiando os limites da ciência e da própria morte. Imagine escalar um dos picos mais imponentes dos Andes, o Silla Grande, e ao descer, sofrer uma queda brutal quebrando a perna. Você está a milhares de metros de altura, sem condições de andar, e a ajuda parece impossível. O que você faria? Essa foi a realidade brutal enfrentada por Joe Simpson em 1985. Preso em uma fenda profunda, com a perna esmagada e sem conseguir se comunicar com seu parceiro de escalada, Simon Yates, Joe se viu à beira do abismo. Em um ato de desespero, Simon tomou a difícil decisão de cortar a corda que os unia, acreditando que Joe estava morto, mas Joe estava vivo e agora enfrentava um novo desafio: sobreviver sozinho, ferido e sem suprimentos, em um dos ambientes mais hostis do planeta. Movido por uma força de vontade inabalável e um desejo insano de viver, Joe iniciou uma jornada épica de volta à civilização. Arrastando-se por geleiras, enfrentando dores excruciantes e lutando contra a exaustão, ele desafiou a morte a cada passo.
Após dias de sofrimento e superação, Joe finalmente chegou ao acampamento base, completamente debilitado, mas vivo. Sua história, narrada no livro e documentário Tocando o Vazio, se tornou um hino à resiliência humana e ao poder da esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Capítulo 7. Roy Sullivan, o para-raios humano. Você já se escondeu de uma tempestade com medo de ser atingido por um raio? Agora imagine ser atingido 7 vezes e sobreviver para contar a história. Isso mesmo, 7 vezes, parece até piada, mas essa é a história real de Roy Sullivan, um guarda florestal americano que desafiou todas as probabilidades. A primeira vez que Roy foi atingido, ele estava em uma torre de observação. O impacto o jogou para fora da torre, deixando-o com o corpo em chamas. Nas outras vezes, ele estava em seu carro, caminhando em campo aberto e até mesmo dentro de um posto florestal. Cada raio deixou suas marcas em Roy, desde queimaduras graves e perda de cabelo até problemas cardíacos. Mas nada disso o impediu de continuar sua vida. Roy se tornou uma espécie de celebridade local, conhecido como o para-raios humano. A história de Roy Sullivan é tão inacreditável que parece ter saído de um gibi. Ele entrou para o Guinness Book como a pessoa que mais vezes sobreviveu a raios, um recorde que dificilmente será quebrado. Roy nos ensina que, às vezes, a vida nos coloca à prova de maneiras que jamais imaginaríamos, mas que a resiliência e o bom humor podem nos ajudar a superar qualquer desafio. Imagine a imensidão implacável do deserto do Saara, dunas de areia, a perder de vista sol escaldante, sede insaciável e a solidão absoluta. Agora imagine se perder nesse inferno e ter que lutar por sua vida durante 9 dias. Essa foi a realidade enfrentada por Mauro Prosperi, um atleta italiano, durante a Maratona das Areias em 1994. Uma tempestade de areia repentina tirou Mauro da rota e ele se viu sozinho, sem bússola, mapa ou suprimentos. A desidratação o dominou, as alucinações começaram a torturar sua mente e a morte parecia ser apenas uma questão de tempo. Mas Mauro se recusou a se entregar. Para saciar a sede, ele bebeu a própria urina e, para sobreviver, alimentou-se de insetos e até mesmo de morcegos que encontrava em cavernas. Com uma força de vontade sobre-humana, Mauro caminhou por centenas de quilômetros, guiado apenas pelo instinto de sobrevivência. Quando foi encontrado por uma tribo nômade, Mauro estava à beira da morte, tendo perdido 18 quilos. A história de Mauro Prosperi é um exemplo impressionante da capacidade humana de resistir às condições mais extremas. Ele desafiou a lógica, a resistência física e a própria morte, provando que a vontade de viver pode nos levar além de qualquer limite. Imagine o vasto Oceano Atlântico. Ondas gigantescas, ventos implacáveis, a solidão absoluta. E você, à deriva, em um pequeno bote salva-vidas. Parece um pesadelo, certo? Para Stephen Callahan, essa foi a realidade por 76 longos dias. Em 1982, durante uma viagem de barco da Espanha para as Bahamas, o veleiro de Stephen afundou após uma colisão com uma baleia. Ele conseguiu escapar para um bote inflável, levando consigo apenas alguns equipamentos básicos e um suprimento limitado de comida e água. Sozinho no meio do oceano, Stephen enfrentou tempestades violentas, o sol escaldante, a fome e a sede e o ataque constante de tubarões. Mas ele se recusou a perder a esperança. Com uma inteligência aguçada e uma determinação inabalável, Stephen transformou seu pequeno bote em um lar improvável. Ele aprendeu a pescar com um arpão improvisado, coletou água da chuva com um sistema rudimentar e manteve um diário de bordo para não perder a sanidade. Após 76 dias de uma jornada épica de sobrevivência, Stephen foi resgatado por pescadores perto das Ilhas Caribenhas. Sua história extraordinária, narrada em seu livro Adrift 76 Days Lost at Sea, se tornou um best-seller e inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Stephen Callahan personifica a força do espírito humano e a capacidade de superar obstáculos inimagináveis.
Sua história nos ensina que mesmo nas situações mais desesperadoras, a esperança, a criatividade e a vontade de viver podem nos guiar de volta à segurança. O Monte Everest, o pico mais alto do mundo, um desafio irresistível para alpinistas, mas também um lugar de beleza selvagem e perigo extremo. Em 1996, Beck Weathers, um alpinista americano, viveu o sonho de escalar o Everest, mas a aventura se transformou em um pesadelo. Durante a descida, uma tempestade brutal atingiu a expedição, prendendo Beck e seus companheiros em um inferno de neve, vento e temperaturas congelantes. Cego pela neve e com hipotermia severa, Beck foi dado como morto por seus companheiros, que não tinham como resgatá-lo. Mas Beck se recusou a morrer. Movido por uma força interior inexplicável, ele recobrou a consciência e iniciou uma luta épica pela sobrevivência. Com o corpo congelando, ele caminhou por horas em meio à tempestade, guiado apenas por uma voz distante que o chamava. Contra todas as probabilidades, Beck conseguiu chegar ao acampamento base, onde recebeu os primeiros socorros. Ele sofreu graves congelamentos, perdendo o nariz, parte das mãos e sofrendo danos permanentes na visão. A história de Beck Weathers é um exemplo impressionante de resiliência humana e da força da vontade de viver. Ele desafiou a morte no topo do mundo, provando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a chama da vida pode se manter acesa, guiada por uma força interior inabalável. As histórias que acabamos de conhecer são muito mais do que relatos de sobrevivência. São testemunhos da força inquebrável do espírito humano, da vontade de viver que pulsa dentro de cada um de nós. Essas pessoas, ao enfrentarem seus piores pesadelos, nos mostraram que os limites são muito mais elásticos do que imaginamos. Em situações extremas, quando tudo parece perdido, a força interior, a determinação e a esperança podem ser a diferença entre a vida e a morte. Essas histórias nos inspiram a nunca desistir, a lutar por cada segundo, a acreditar que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma luz no fim do túnel. Que essas histórias de superação sirvam como um farol, iluminando nossos caminhos e nos lembrando que, por mais difícil que a vida possa parecer, a vontade de viver é capaz de mover montanhas e nos levar além de qualquer horizonte.